Olha só, a gente continua neste assunto com uma outra repercussão, porque em um evento oficial no Espírito Santo, o presidente Lula transformou a cerimônia em um ato pela soberania nacional, criticando a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. André Anelli conosco aqui no 3 em 1. O presidente Lula endureceu o tom contra o Jair Bolsonaro, seu antecessor. Explica pra gente o que foi que ele disse sobre Bolsonaro, o André Anelli. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde a você também. Boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, o presidente Lula acabou utilizando a oportunidade de um discurso no interior do Espírito Santo nessa sexta-feira para comentar mais uma vez em relação a esse tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump na última quarta-feira de 50% dos produtos importados e que são então levados aqui do Brasil lá para os Estados Unidos. E o presidente Lula, durante esse discurso, acabou se manifestando até mesmo de outra forma, além daquela verbal, porque na oportunidade Lula utilizava um boné azul escrito "O Brasil é dos brasileiros". E logo depois houve sim uma série de críticas aí sim verbais por meio do discurso. O presidente Lula declarando primeiro que o ex-presidente Bolsonaro, nas palavras dele, é covarde porque teria tentado um golpe e não teria tido coragem de aplicar esse golpe para permanecer no poder, e em seguida fez afirmações também de que o filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, ele que é deputado licenciado, mora nesse momento nos Estados Unidos, foi o responsável por influenciar Donald Trump a praticar então as sobretaxas ao Brasil, numa questão que envolve não apenas economia, mas também política. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Lembrando que o presidente Lula, em uma entrevista à TV Record, na última quinta-feira, no dia de ontem, acabou dizendo também que o Brasil precisa ser respeitado e que Donald Trump precisa conhecer mais o Brasil e a relação de mais de 200 anos diplomática entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos. Então, essas críticas foram reforçadas ainda mais no dia de hoje, nesse evento lá no Espírito Santo. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli. Você fica conosco porque tem mais informações, inclusive, sobre o que disse o presidente Lula. A gente já volta com você. Por aqui eu já quero chamar o Alan Gani. Como é que você avalia esse discurso? Esse discurso aí do presidente Lula não foi orientado pela equipe técnica, né? Não Isso aí foi a equipe política, é isso? É a equipe política, né? E, diga-se de passagem, ele sabe fazer isso muito bem. Durante o seu primeiro mandato, ele sempre culpava um inimigo externo. Então, a herança maldita do governo anterior, do FHC, que fez um acordo com o FMI, então ele sempre também culpava o FMI, o mercado financeiro, isso no primeiro mandato até que a economia ia bem. Então ele sabe explorar isso muito bem. É claro que agora, com esta oportunidade, ele vai explorar novamente, dizendo que os problemas aqui do Brasil são culpa dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, né? A gente já tem também uma certa cultura. Está mudando, mas tem uma cultura anti-americana que é passada nas escolas, nas universidades, né, do imperialismo norte-americano, etc. E aí ele vai explorar isso, né, para justamente capitalizar um discurso mais nacionalista e unir o país e desviar o foco dos problemas internos aqui. Ele sabe fazer isso muito bem. Agora, por outro lado, Koba, a direita também joga a culpa do que aconteceu, do tarifaço do Trump, no colo do presidente, dizendo que o que ele falou ali nos BRICS, né, a sua relação com a China, com o Irã, é isso que levou o Trump a taxar em 50%. Então agora vai ser uma briga de narrativas e vamos ver quem é que vai sair vencedor dessa briga de narrativas. E o tom, hein, Piperno? E o tom do discurso em relação ao ex-presidente Bolsonaro? Chamou de coisa covarde
de golpista, praticamente condenou já ele no processo que ele está respondendo e disse que ele mandou o filho para os Estados Unidos para o Trump ameaçar o Brasil de taxação se não liberar ele do processo. Como é que você vê o presidente Lula efusivamente atacando Jair Bolsonaro? Bom, e claro que a família Bolsonaro vai dando motivos diariamente. Vide o que disse Flávio Bolsonaro ontem à noite e o que o Eduardo Bolsonaro falou hoje, né? Incitando, enfim, praticamente convocando empresas do Brasil a deixar o país e investirem lá nos Estados Unidos. E aquele medonho vídeo gravado ontem por Flávio Bolsonaro, comparando a situação aqui às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então é óbvio que nessa escalada de narrativas, o tom vai se tornando cada vez mais conflituoso, cada vez mais belicoso, mas é óbvio também que o presidente Lula percebeu, isso não é fácil, isso não é muito difícil constatar, né? Até porque personalidades e políticos e veículos de comunicação do mundo inteiro captaram isso, que as ações, as medidas de Donald Trump servem sim de um combustível político eleitoral importante para qualquer opositor a ele, como, aliás, os recentes resultados eleitorais da Austrália e principalmente do Canadá demonstraram. Eram 2 países em que os partidos conservadores de direita caminhariam facilmente a um triunfo nas urnas, até que Trump entrou em campo. Entrou em campo com discursos de intervenção nesses países, afetando a soberania desse país, e a gente viu como foi que como as histórias eleitorais acabaram nesses 2 casos. Sua opinião, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Ontem, eu acho que essa é uma das vantagens de me autodeclarar liberal-libertário. Eu não tenho amor a político, né? Não estou dizendo que alguém aqui tenha, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Então, ontem eu critiquei o tom e as palavras usadas por Donald Trump em sua carta, que eu acho que foi longe de ser um documento realmente oficial, como deve ser colocado, palavras bem estruturadas, assim como ele também vem usando a rede social com palavras que muitas vezes não cabem a um chefe de Estado, principalmente sendo de um país com a maior economia do planeta Terra. Mas também, obviamente, olhando do outro lado, quando você tem o Lula, que ele chamava o Roberto Campos Neto, com o conhecimento que tem de esse rapaz, esse cidadão, mostrando total desprezo, uma pessoa que, conhecimento técnico, tem muito mais do que o Trump. Estou me referindo aqui ao Roberto Campos hoje, anteriormente. Agora, ele também chamar Bolsonaro de coisa covarde, eu acho que a gente está baixando muito o nível, sabe? Nós temos, os líderes estão realmente cada vez nos envergonhando mais e mais, e cada vez mais eu continuo me aprofundando na minha crença que é impossível você achar que você vai ter um líder justo mesmo como um todo, né? Nietzsche já dizia que o ser humano, no geral, não quer a liberdade, ele quer um líder justo. E eu não acredito que na política a gente vai ter algum líder justo, porque a centralização favorece a tomada do poder pelas pessoas. Mas uma parte da fala do Lula me chamou a atenção quando ele falou assim, abre aspas para ele, mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo, Trump, pelo amor de Deus, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso. O processo está correndo ainda, o processo não acabou. Então ele também não pode dizer se o pai será preso ou não, né? E o presidente Lula, que é um dos maiores defensores do princípio da presunção de inocência, até por questões pessoais, né, o Fábio Piperno? E aí? Sim, ele está falando, claro, que em um terreno hipotético. Agora, o presidente Trump é quem mordeu a isca nesse sentido, né? Ele claramente já falou dessa possibilidade do presidente Bolsonaro ser preso. Ele criticou o fato do presidente Bolsonaro estar inelegível. Então, veja, eu acho o seguinte, que quando o Lula vai lá e segura lá uma plaquinha de Cristina Livre, ele está sendo absolutamente inoportuno. Do ponto de vista diplomático, inclusive, isso é péssimo. Até porque já houve uma decisão tomada por um país soberano. Mas ele cometeu um ato de descortesia e mostrou falta de diplomacia. Isso tem que ser condenado, isso tem que ser criticado. Quando o presidente Trump ataca
o fato de que Bolsonaro está inelegível e pode ser preso, eu coloco na mesma balança. Também é algo inoportuno e é algo que, de alguma forma, busca interferir na soberania de um país que, afinal de contas, tem o direito de agir dessa forma. Então, nesse sentido, os dois, eles cometem erros mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, o presidente Trump, ele sai do tom, ele avança muitas casas em relação a esse confronto praticamente bélico, quando ele adota uma medida aí sim de punição ao país por conta disso. E veja, por mais que as interpretações sejam elásticas, busquem enxergar outros ângulos e tal, ele claramente está dizendo com todas as palavras, olha, a minha ação deve-se a isso. E não só afirma, como reafirma. E o seu principal assessor, seu principal conselheiro político, Steve Bannon, vem falar exatamente a mesma coisa, a ponto de dizer o seguinte: encerrem o processo contra Bolsonaro, que a gente retira as tarifas. Olha só, o presidente Lula criticou não só Bolsonaro, criticou também duramente o presidente americano Donald Trump. André Anelli conosco aqui, segue no 3 em 1, também com mais detalhes sobre as falas de Lula em relação a Trump. Anelli. Exatamente, Kobayashi. O presidente Lula fez mais referências ao presidente americano Donald Trump, dizendo que um não precisa gostar do outro, mas, no caso, o presidente Lula diz que respeita os líderes de todos os países e que o Brasil merece respeito também. E Lula acabou justificando o que ele considera uma boa relação com os líderes internacionais, com o fato justamente dele manter diálogo com as mais diferentes lideranças. E aí ele acabou dizendo que espera isso dos Estados Unidos, porque é isso que ele oferece ao país, independentemente das diferenças políticas e ideológicas. Eu não quero saber se ele gosta de mim ou não. Eu quero saber que ele foi eleito pelo povo do seu país, ele é o presidente. Eu gosto ou não gosto, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque o povo deu a ele o mandato. E é assim que é a minha vida. Por isso que eu me dei bem com toda a Europa, me dei bem com tudo que é asiático, me dei bem com tudo que é latino-americano, me dei bem com todo mundo. E eu duvido que tenha um presidente da República que já encontrou com mais rei e rainha do que eu, que mais se encontrou com presidente do que eu e que mais recebeu autoridade nesse país. Apesar dessas declarações, o presidente Lula não descarta oferecer retaliações aos Estados Unidos por conta da taxação de 50% dos produtos brasileiros que são importados, mas essa decisão só será tomada a partir do dia 1º de agosto, que é quando, então, os Estados Unidos vão colocar em prática todas aquelas promessas feitas por Donald Trump, ou não, se houver negociação ou se houver algum tipo de reviravolta até lá. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo direto de Brasília. Daqui a pouco volta com mais informações por aqui. E aí, Bruno Musa, como você avalia esse discurso do presidente Lula em relação ao Trump, hein? Mais uma vez, volto no fatal arrogância. Voltamos à mesma coisa. Lembra quando, há um tempo atrás, ninguém é mais honesto do que eu? Com tudo que foi descoberto, ninguém visitou mais países do que eu, ninguém recebeu mais autoridades do que eu, ninguém encontrou mais rei ou rainha do que eu. E mesmo assim, sequer teve o cuidado de 30 anos de vida pública tentar aprender o mínimo do inglês para não fazer o Brasil passar vergonha, como aconteceu em uma reunião breve agora. Portanto, o que me parece nesse palco é que ele fala para o público dele. Sabe o que me lembrou, voltando aqui, ouvindo isso, sendo bem franco, quando criança, que eu adorava de assistir Chaves, aquele fundo da risada, é sempre os mesmos discursos do Lula, aquelas palmas aos fundos, quando ele fala para o público dele. De novo, é um público ali, seleto, em que ele fala como se ele realmente acreditasse que por ele ter recebido mais rei ou rainhas, o coloca numa situação de vantagem competitiva para dirigir o país.
Vamos olhar os números, vamos olhar a realidade. Ora, a economia está crescendo 3%. Por que então a popularidade está lá embaixo? Não estou dizendo que não está crescendo, tá? Anabolizada por artimanhas fiscais, por injeção de capital, por impulsionamento de dívida. Tudo isso cobra seu preço. E esse ciclo econômico que demora 15, 20 anos para chegar, chegou. Então não adianta mais retórica, vir a público falar que é o mais honesto do mundo, mesmo que, deixo na criatividade de cada um, que ele recebeu as maiores autoridades do mundo, mas, de fato, as pessoas não estão mais querendo apoiá-lo, porque percebeu que ao longo de 15, 20 anos, a retórica e a narrativa é exatamente a mesma. Vamos lembrar que ele realmente parou no tempo. Ele quis colocar que as pessoas fossem CLT para entregadores de aplicativos. Mais de 91%, segundo pesquisas do iFood e do Uber, não querem. Então, ele parou no tempo. Ele continua com esse mesmo discurso, essa mesma retórica. Então, se ele foi a pessoa que mais encontrou o rei ou rainha, parabéns, Lula. O senhor devia ter aprendido bastante mais com essas visitas que, sem dúvida, culturalmente, deveriam ter agregado e muito. Fala, Gani. Olha só, ele explora esse discurso bastante nacionalista. É claro que isso pode trazer algum tipo de vantagem a ele. Agora, eu vejo também que o brasileiro está mais vacinado em relação a essa narrativa, né? Não sei se vai colar muito, sei lá, uma alta do dólar tendo impacto inflacionário, ou se o Brasil reagir às tarifas protecionistas, colocando também protecionistas, trouxer mais inflação. Não sei se cola muito o discurso de que isso é culpa dos Estados Unidos, se isso é culpa do Trump. Não sei se essa narrativa cola. É verdade aquilo que o Piperno trouxe, no México colou, no Canadá colou. Agora, por outro lado, aqui também, tudo isso foi desencadeado, e repito, pelas suas declarações nos BRICS. Então, também vai ter aí um contra-ataque por parte da oposição dizendo o seguinte, olha, o Trump não colocou isso à toa, ele não acordou do nada e colocou 50% à toa, mas foi muito pelo relacionamento do governo brasileiro mais próximo da China, pelas declarações dos BRICS, pelo apoio ao Irã, etc. Então, não sei se essa narrativa cola muito. Agora, Koba, é claro que ele explora muito bem esse discurso mais nacionalista e anti-americano. Agora, o Fábio Piperno, diante de uma negociação que está aí no horizonte com o presidente americano, que tem aquele estilo todo corporativo, empresarial, de negociação, fala muito de jogos de cartas, enfim, você acha que o presidente Lula está adotando a postura que ele entende necessária para esse tipo de negociação? Até porque o Bolsonaro foi elogiado por ser duro de negociação. Você acha que endurecer o tom está dentro de uma estratégia aí que visa preparar um diálogo com o americano? Explica aí, Piperno. Bolsonaro foi elogiado por ser uma franquia ideológica. É isso, né? Não é porque foi duro. Não, foi o que o presidente falou. Não, foi, exatamente. Ele foi. Eles são próximos, até porque é um satélite ideológico do presidente Trump. E, aliás, o presidente Bolsonaro, em momento algum, faz questão de esconder isso, de que o presidente Trump é, enfim, a grande liderança mundial daquele grupo do ideário político que ele segue. Então, vejam só, o presidente Lula, ele adota, assim, agora, nessa resposta, um tom retórico duro, é verdade, mas contra o presidente Trump, que outro dia ameaçou anexar o Canadá, invadir a Groenlândia. Então, pera lá, nós vamos continuar enfim, direcionando de forma suave contra um personagem como esse? Não. Quer dizer, são muitos os governos de alguns países, inclusive, digamos, menos relevantes que o Brasil, que também falaram grosso, que também falaram, não, aqui não. Aqui, sabe, a gente tem soberania. Isso aqui não sabe, um campo aí para qualquer cowboy fazer o que bem entende. As coisas não são assim, não. Aqui não existe polícia do mundo. Muito bem, meus amigos, isso aí está repercutindo muito. Aqui no Brasil, a questão está
fervilhando aí no mundo da política, os discursos estão se formando do lado do presidente Lula, atribuindo culpa ao Bolsonaro, culpa ao filho do Bolsonaro, mirando até no sucessor, estão atacando inclusive Tarcísio de Freitas, já que aqui no estado de São Paulo há muitos interessados nas exportações aos Estados Unidos. Estou falando de laranja, de café, de muitos empresários do ramo que estão sendo prejudicados agora com esse anúncio feito por Donald Trump. E a gente vai ter inclusive uma entrevista especial com alguém do setor logo depois de um rápido intervalo comercial. A gente vai e já volta aqui no 3 em 1 da Jovem Pan.